Imagina a pessoa que teve tudo na vida e você chegar a um momento de não ter coisa nem pra você comer. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora da minha vida? A carreira dos jogadores geralmente é rodeada de muito luxo, ostentação e muito dinheiro. Mas nem todos eles conseguem administrar suas fortunas ao longo da vida e acabam na miséria. Neste vídeo, você irá ver 10 jogadores famosos que atingiram o ápice da carreira, ganharam salários milionários, mas acabaram perdendo tudo e ficaram pobres. Como será que estão esses craques hoje em dia? Damos start com o jogador Ivan Zamorano, considerado um dos maiores jogadores chilenos de todos os tempos. Marcou um total de 287 gols em uma trajetória e defendeu as camisas de grandes clubes europeus, como Real Madrid, Inter de Milão e Sevilla. Na reta final da sua carreira, jogou pelo América do México e depois pelo Colo-Colo, no Chile. Quem vê todas essas conquistas não tem dúvida de que Zamorano acumulou um belo patrimônio graças ao futebol. Estima-se que durante os anos em que defendeu o Inter de Milão, por exemplo, ele embolsou $2.500.000 por temporada. Somos amigos de los grandes jugadores que eu tive a oportunidade. Mas o jogador fez alguns investimentos mal-sucedidos em um clube desportivo criado em seu nome e acumulou dívidas que chegaram a quase R$8 milhões. Por isso, ele teve bens confiscados, como mansões, um carro e um armazém. Nos últimos anos, o ex-futebolista chileno de 57 anos contou com o apoio de parceiros para tentar seguir adiante com seu projeto e recuperar parte do seu patrimônio. Luiz Antônio Correia da Costa, mais conhecido como Miller, jogou como atacante e em sua carreira foi bastante identificado com o São Paulo. Começou a jogar pelo clube em 1984, retornando outras vezes. Ao todo, foram 9 anos defendendo o tricolor paulista, onde foi bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores e bicampeão brasileiro. Também teve passagens vitoriosas por clubes como Palmeiras e Cruzeiro. Pela seleção brasileira, disputou 3 Copas do Mundo, se tornando campeão em 1994. Mas, mesmo tendo uma carreira tão vitoriosa, Miller ainda enfrentou problemas financeiros. Isso porque, ao acumular uma grande fortuna, ele se tornou um gastador compulsivo. Segundo o próprio, ele gastou todo o dinheiro que ganhou comprando carros luxuosos, mansões, iates, além de festas e mulheres. Para ter uma noção do exagero, o atacante chegou a ter 10 carros em sua garagem. Especial na parte econômica, né? Então eu nunca soube assim, administrar meu dinheiro, sabe? Ser uma pessoa inteligente nesse sentido, entendeu? Eu aprendi mais errando do que acertando. Em entrevistas que deu após a aposentadoria, Miller declarou que não tinha preparo psicológico para lidar com o sucesso e a fama que conquistou pelo futebol. Após sua falência e divórcio, ele chegou a ser acusado por sua ex-esposa de ter abandonado a família e também pela falta de pagamento de pensão alimentícia. Nos últimos anos, também viveu de favor na casa de um amigo, mas recentemente está voltando a organizar sua vida desde que se tornou comentarista esportivo. Aos 58 anos, ele trabalha como comentarista na TV Gazeta. Você é jovem, você sempre gasta dinheiro, até desnecessariamente, né? Você não tem um preparo psicológico para a fama, para o sucesso, você acaba gastando muito dinheiro. E aí vem um monte de amigo assim, né? Ah, isso tem sempre, né? Tem? Todo jogador de futebol que está no seu auge, pleno de fama, sempre tem aquelas pessoas que vêm tentar aproveitar do seu sucesso. Regis Pitbull atuava como atacante e fez sua estreia como profissional no Comercial de Ribeirão Preto. Ainda muito jovem, ele se transferiu para Portugal, mas acabou retornando ao Brasil e teve um período marcante na Ponte Preta. Em 2004, ele fez uma breve passagem pelo Corinthians, voltando a atuar depois em outros times de menor expressão, como Inter de Limeira e ABC.
Foi durante a sua atuação no Rio Branco, de Minas Gerais, em 2008, que o jogador foi flagrado pela segunda vez em um teste antidoping. Após se aposentar, o ex-jogador viu seus problemas com substâncias aumentarem e chegou a se viciar em entorpecentes pesados. Na década seguinte, Regis Pitbull enfrentou muitos problemas financeiros por conta do vício, que o impediu de retornar à carreira de forma plena. Em 2022, após ficar meses internado em uma clínica de reabilitação, ele começou a trabalhar na fábrica de um amigo de infância e estava limpo há quase um ano. Atualmente, Regis está com 47 anos e um familiar divulgou que o ex-jogador voltou à mesma vida do vício recentemente. E tenho muita consciência do que eu faço também fora daqui, entendeu? As pessoas nos acusam, nos julgam sem saber e acabam querendo procurar alguma coisa. Sobre isso eu não tenho nada para falar. Natanael dos Santos Macedo, que ficou mais conhecido como Macedo, atuava como atacante e estreou como profissional jogando no interior paulista. Posteriormente, ele se transferiu para o São Paulo, onde foi uma peça importante no time de Tele Santana, que se tornaria bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores e campeão brasileiro. Após sair do São Paulo, ainda jogou em outros grandes clubes de futebol brasileiro, como Cruzeiro, Vasco, Santos e Grêmio. No entanto, Macedo não soube administrar o que ganhou com o futebol, realizando gastos extravagantes com carros e mulheres, além de não ter investido dinheiro. Isso fez com que ele enfrentasse sérias dificuldades financeiras 3 anos após sua aposentadoria oficial dos gramados. O ex-atacante calculou ter ganhado cerca de 13 milhões de reais ao longo da carreira, mas perdeu tudo e precisou jogar na várzea e em jogos beneficentes, recebendo valores simbólicos por partida. Hoje em dia, ele tem 54 anos e vive em sua cidade natal, Americana, trabalhando como empresário de jovens jogadores. Ele é o tio do lateral direito Diego Macedo, empresariado por ele. Tudo que eu ganhei, assim, eu queria ter tudo de novo, sabe? Que eu perdi, assim, cara, sabe? Eu queria ter tudo de novo. Isso é minha luta. Conquistar tudo de novo, cara, mas lutando, com batalha, sem pisar em ninguém, cara. Eu nunca pisei em ninguém e nunca quero pisar em ninguém. O zagueiro Flávio Donizete foi revelado pelas categorias de base do São Paulo, subindo para o time profissional em 2004. Nunca chegou a ser titular, mas conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Não conseguiu se firmar no tricolor paulista e foi emprestado para diversos clubes até o fim do seu contrato, como o Portuguesa e Nacional. Após sofrer uma sequência de lesões que fez com que ele ficasse muito tempo inativo, começou a usar entorpecentes pesados e se tornou dependente químico. Ele tentou retornar à carreira em 2015, mas os problemas com as drogas atrapalharam seu rendimento. Consequentemente, sua vida financeira desandou completamente após o fim do seu contrato com o São Paulo e o aumento do vício. Ele perdeu tudo o que conquistou e precisou fazer bicos para sustentar a família. Em 2018, Flávio Donizete se abriu publicamente sobre seu problema de dependência química no programa Domingo Show da Record. Na ocasião, ele recebeu das mãos de Cafu as medalhas dos títulos que ganhou no São Paulo. O ex-zagueiro tinha vendido as suas para comprar drogas. Após ser internado em uma clínica de reabilitação, ele foi contratado pela Portuguesa para jogar a Série A2, mas teve problemas nos treinos por conta das crises de abstinência. Atualmente, Donizete está sóbrio, tem 40 anos e trabalha com futebol feminino de base. Principalmente parar de usar droga, meu objetivo principal. Eu já tive vício do álcool, eu bebia muito. Mas assim, hoje eu não bebo mais. Se me oferecer um copinho de cerveja para mim, eu não faço questão. Mas a cocaína, eu acho que meu principal objetivo é parar de usar cocaína. Com seu cabelo loiro e comprido, o lateral esquerdo Marinho Chagas se tornou uma figura icônica do futebol brasileiro. Recebeu o apelido de A Bruxa por causa de seu comportamento irreverente dentro e fora dos gramados. Nascido em Natal, ele começou a carreira em clubes potiguares e depois se transferiu para o Náutico, onde se destacou.
De lá, foi transferido para o Botafogo, onde jogou por várias temporadas e assim chegou à seleção brasileira. Foi eleito o melhor lateral da Copa do Mundo de 1974. Ele ainda jogou nos Estados Unidos e também em outros clubes brasileiros, como Fluminense e São Paulo. Mesmo conquistando grande fortuna, Marinho Chagas não escondia que gastava demais, ostentando uma vida de luxo com farras, roupas caras, muitos cordões de ouro e carros importados. Mas o que mais prejudicou seu patrimônio foi seu vício em álcool e suas farras em noitadas. Após a aposentadoria, ele tentou se tornar treinador de futebol, mas não teve sucesso. Em seus últimos anos de vida, após diversos problemas financeiros, levava uma vida simples em Natal. Ele faleceu em 2014, aos 62 anos, após sofrer uma hemorragia interna ocasionada pelo consumo excessivo de álcool. O jogador de futebol ganês Asamoah Gyan é considerado até hoje um dos maiores nomes do futebol africano. Ele é o maior artilheiro da seleção de Gana, com 51 gols. O centroavante chamou a atenção de olheiros do clube italiano Udinese quando ainda jogava no futebol ganês. Ele jogou por algumas temporadas no time e depois se transferiu para o Rennes, da Liga Francesa. Ainda jogou por muitos anos no futebol árabe e também no futebol chinês, onde se tornou o jogador mais bem pago de toda a China. Ganhava cerca de 4 milhões e 500 mil reais mensais e um dos 10 mais bem pagos do mundo. No entanto, em 2018, Gyan declarou que tinha menos de $1.000 em sua conta bancária e, por essa razão, tinha parado de pagar pensão alimentícia aos filhos. Mas, na mesma época, ele também entrou com um pedido judicial de teste de paternidade para comprovar que as crianças eram realmente seus filhos. Depois, Gyan negou que estivesse falido e alegou que, na época, não estava recebendo os salários do clube onde jogava, Kayserispor, da Turquia. Pouco tempo depois, ele entrou com um pedido de divórcio em seu casamento e chegou a um acordo com sua ex-mulher na repartição de bens do casal. Asamoah Gyan tem 38 anos e se aposentou oficialmente do futebol em 2023. Ele declarou que pretende continuar trabalhando nos bastidores e ajudando novos talentos. O jogador Sérgio Ricardo, que ficou conhecido como Serginho, ou Serginho das Arábias, despontou na carreira como jogador ao se transferir para o Corinthians após se destacar em atuações pelo Fluminense de Feira de Santana, da Bahia. Quando isso ocorreu, ele tinha 21 anos. Depois, o atacante defendeu as camisas do Vasco, Vitória e Botafogo. Ele também jogou futebol internacional em países como Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Kuwait. O tempo de carreira dedicado ao futebol do Oriente Médio, um dos mais ricos do mundo, fez com que Serginho acumulasse milhões de reais em sua fortuna. Ele chegou a ter 26 imóveis em seu nome apenas no Rio de Janeiro, além de vários carros de luxo. No entanto, Sérgio Ricardo perdeu todo o seu dinheiro com seus excessos na vida noturna. Atualmente, o ex-atleta de 49 anos atua no setor de showball do Fluminense e vive uma vida bem simples. Ele também se converteu ao islamismo em 2019. Eu era milionário, né? Vou falar milionário porque eu fui milionário. Eu já peguei carro que eu tirava aqui, ia dar uma volta. Aí não gostei, vou vender. Aí já perdia 100 mil, 80 mil. Imagina a pessoa que teve tudo na vida e você chegar a um momento de não ter coisa nem para você comer. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora da minha vida? Andrés Brehme, que hoje está com 63 anos, jogava como lateral esquerdo e foi um dos grandes nomes do futebol alemão nas décadas de 80 e 90. Ambidestro, excelente em cruzamentos e dono de um chute potente. O jogador se destacou em grandes times europeus, como Bayern de Munique e Inter de Milão. Também foi um jogador muito importante na seleção alemã, batendo o pênalti que definiu o título da Copa do Mundo de 1990. Brehme ganhou muito dinheiro, mas perdeu sua fortuna por não saber administrar seu dinheiro, esbanjar demais e investir em negócios que fracassaram. Ele precisou até mesmo trabalhar como faxineiro para conseguir quitar suas dívidas. O futebolista partiu recentemente, em fevereiro de 2024, aos 63 anos de idade.
Jogador Breme da Alemanha, extraordinário jogador de ótima qualidade, teve uma ótima participação, uma das grandes estrelas desse Mundial, o Breme. Apenas one question, gioco difficile? Niente. Você pode falar? Eu retiro tudo que eu disse aí. É uma de jogador esse aí. José Sátiro do Nascimento, mais conhecido como Índio, atuava como lateral direito e fez história com a camisa do Corinthians. Nascido em Palmeiras dos Índios, no estado de Alagoas, teve uma vida dura e passou os seus primeiros anos de vida trabalhando na roça com seus familiares em uma aldeia indígena. Pelo Corinthians, o jogador foi campeão paulista brasileiro e também campeão do mundo de clubes em 2000. Ele ainda atuou em outros clubes brasileiros, como Goiás, Santo André e Vitória. E também teve uma curta passagem pelo futebol em países como Turquia, Peru e Coreia do Sul. Índio disse que nunca ganhou muito dinheiro com futebol, alegando que no início de sua trajetória pelo Corinthians, ele recebia apenas R$ 1.500 mensais. Só recebeu um aumento para R$20 mil depois que o volante Vampeta, que era seu amigo no clube, intercedeu junto à diretoria. De qualquer forma, o ex-lateral não soube administrar bem seu patrimônio e gastou muito dinheiro em noitadas e com mulheres. Hoje em dia, aos 44 anos, Índio vive com os indígenas de sua aldeia, em Chucuru Cariri, em uma terra designada para eles no interior de Minas Gerais. Ele se tornou professor na escola indígena da aldeia. Você se surpreendeu com algum desses jogadores? Acha que eles poderiam ter administrado melhor suas fortunas? Me conte nos comentários e não esqueça de se inscrever. Separei um conteúdo que você vai gostar muito. Ele está aparecendo aí, na sua tela. Até mais!